fé maior. Um texto escrito por Bert Hellinger em seu livro Liberados, Somos Concluídos. Neste texto, Bert Hellinger traz um exemplo de uma constelação, um homem que não compreendia aquilo que ele sentia em estado ruim dentro dele. Então, primeiro ele traz este tema como exemplo e em seguida ele conta uma história. Vamos nos preparar para receber tudo isso. A leitura de hoje, antes de começarmos ela, eu quero chamar vocês para abrirmos um espaço dentro de nós. Eu também. Deixa eu baixar aqui. Vamos abrir esse espaço para acolher aquilo que chega. Quando eu convido vocês a abrir um espaço antes de começarmos a leitura, é para que você possa alcançar o espaço dentro de você que está ligado diretamente à fé. Porque a fé, ela não é uma crença. A fé, ela é biológica, ela é corporal, ela é sentida, por isso que não se explica. É por isso que não se pode dizer o quanto uma pessoa tem de fé, porque é algo que vem lá das suas profundezas, é o que eu sinto ou eu não sinto. Crença está num contexto mais de imposição, uma configuração que eu coloco dentro de mim, se é que vocês podem me entender. Então, é um movimento profundo, por isso que é o convite agora. Sente-se de uma maneira que você fique mais confortável. Ajeita aí o seu bumbum. Inspira pelo nariz, expira pela boca, move as suas escápulas. Coloque os seus pés bem apoiados no chão. Se você estiver numa superfície, cruze as suas pernas como lótus, fazendo o símbolo do infinito. Pouse as suas mãos sobre as suas pernas, para que nós possamos assim inspirar pelo nariz, expirar pela boca. E quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. A live de hoje, ela chega na hora que precisa ser, né? Não foi às 5, está sendo agora. E tá tudo bem. A vida, ela não é exata
exatamente como programamos, nós somos limitados. Então coloque-se aqui agora. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Abra um espaço dentro de você. Não deixe os seus olhos totalmente fechados, mas não totalmente abertos. Levemente baixado, porque assim você fica mais concentrado. Porque o que você quer, o que eu quero, o que nós podemos juntos alcançar é um entendimento mais amplo. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Abra os seus olhos, se você precisar, você espreguiça. Coloque-se aqui. Eu vou primeiro ler o exemplo que Bert Hellinger traz. Ele conta uma constelação e depois ele traz uma história. Para quem nunca esteve num grupo de constelação, talvez você vai achar um pouco estranho. Então eu quero trazer duas informações importantes aqui. A primeira informação importante é que Bert Hellinger está descrevendo uma constelação que ele conduziu há mais de 25 anos atrás. Muitas coisas já mudaram no trabalho das constelações. Então, esse é o primeiro detalhe importantíssimo que você precisa saber. Porque se você falar, nossa, mas constelação é assim, eu vou dizer para você, hoje não. Mas eu vou. Aqui o que importa não é como ele conduziu a constelação. Aqui o que importa é a mensagem que ele quer mostrar com essa constelação. O resultado é o que nós podemos alcançar de informação, ok? A segunda coisa é nós compreendermos que um trabalho de constelação, ela não é uma terapia, não é uma psicoterapia. Então, quando o Hellinger, ele abre uma constelação, ele fala para o cliente, você está pronto. Ou ele diz, você não está pronto, eu não vou abrir essa constelação. Então, o que nós podemos entender disso? Que uma pessoa para constelar, ela precisa ter um nível de amadurecimento. Para ela poder acolher aquilo que se vê. Porque se você não tiver um amadurecimento, você vai questionar a constelação. E ao questionar, você perdeu a sua fé em algo maior.
é o homem de pouca fé, né? Que não consegue andar sobre as águas. Que é quando você realmente confia que é do jeito que precisa ser. Então são essas duas coisas que seria importante para você que está aqui comigo e que nunca esteve num grupo de constelação. E para você que já esteve em grupos de constelação, é essa informação importante. Nós estamos falando de um trabalho que Bert Helling fez há mais de 25 anos. Então, vamos lá. A fé maior. Vamos a um primeiro exemplo. Helling recebe um homem chamado Juan. E Helling pergunta para Juan: de que se trata o seu caso? Então, aqui para nós compreendermos toda essa dinâmica, por isso que eu preparei, nós fizemos uma pequena meditação. Então imagine aqui uma roda de pessoas sentadas em cadeiras, imagine aí. E Helling coloca um homem sentado ao lado dele e ele pergunta para esse homem, Juan, do que se trata? Conseguiram imaginar aí? Uma roda de pessoas. Normalmente Bert Helling trabalhava com um número enorme de pessoas. Às vezes um grupo de constelação do Helling tinha 1.500, 3.000 pessoas. Mas você pode imaginar aí, né? Umas 20 ou 50 pessoas numa roda. Nós estamos falando de muitas pessoas. Então Juan diz o seguinte: meus pais já são muito idosos. Meu pai sofre de demência senil. Ainda bem cedo na vida, quando criança, eu me desliguei dele e tivemos muito pouco contato um com o outro. Agora, me sinto muito responsável pelo meu pai. Quero saber como conseguir me sentir conectado com ele. Como eu já expliquei aqui para vocês, eu vou de passo a passo, porque é uma leitura técnica. Hoje, as constelações de hoje, eu estive agora, no mês passado, com a Sophie Helling, e mesmo quando eu estive dentro da escola Helling, estudando com os professores da Helling, pessoas que estavam junto com Bert Helling, hoje nós perguntamos pouquíssimas coisas para um cliente. O cliente não conta uma história assim. Talvez hoje Helling diria: o que se passa com você? E talvez a única coisa que este homem falaria é: não me sinto conectado com meu pai e isso me dói. Só isso. No máximo, tá? Mas naquela época contava-se uma história e Bert Helling ficava perguntando um monte de coisas. Então vem pra cá. Então Helling diz assim a ele: quantos anos você tem? Juan diz: 26 anos. Helling pergunta: quantos anos tem o seu pai? Juan responde: 80 anos. E Helling pergunta: e sua mãe? Quantos anos ela tem? Juan responde:
73 anos. Vocês percebem que são perguntas que hoje não tem necessidade, tá? Num trabalho de constelação. Helling pergunta: você tem outros irmãos? Juan responde: éramos 8 irmãos. Os seis primeiros eram filhos do meu tio, que foi o primeiro marido da minha mãe. Meu tio faleceu e minha mãe ficou viúva durante 11 anos com 6 filhos. Então, minha mãe casou-se com meu pai e desse casamento ainda vieram 2 filhos. Meu irmão, que morreu há 7 anos, e eu. Então, vocês entenderam que uma mulher estava casada com um homem e ela teve 6 filhos. Este homem morre. 11 anos depois, ela se casa com o irmão do morto, que no caso era o cunhado dela, certo? E deste casamento, ela teve mais 2 filhos. Um menino, que era o irmão de pai e mãe de Juan, e Juan, que é o caçula de todos eles, sendo que ele é filho apenas desse segundo marido. E esse rapaz, ele morreu, o irmão mais velho. Então, Helling pergunta: por que seu irmão morreu? Então, Juan responde: ele foi vítima de um acidente de trânsito. E Helling pergunta: do que o seu tio morreu? Que no caso, o primeiro marido da mãe. Juan: ele morreu de um infarto. Helling pergunta: o seu pai já havia sido casado antes? Juan responde: não. Meu pai era missionário. Aqui, Helling, você percebe que Helling vai investigando, fazendo perguntas, que é o que hoje não se faz porque é totalmente desnecessário. Lá naquela época ele estava buscando informações. Mas quando ele pergunta o que aconteceu para o pai morrer, o primeiro marido, é que ele também está querendo compreender o contexto desse peso que o Juan traz sobre ter que cuidar do pai aos 80 anos. E esse pai, ele foi um missionário. Então, de alguma maneira, ele era casado, né? Casado com a igreja. Então, Helling diz: que missionário ele era? Católico ou evangélico? Juan responde: católico. Ele era dos padres brancos. Helling pergunta: por que ele deixou a ordem? Juan responde: creio que os ideais nada mais significavam para ele. Ele não mais se sentiu bem e
quis retornar. Helling diz: bem, eu também já fui missionário. Então aqui Helling está se colocando no lugar desse pai de Juan, né? Se identificando com ele, reconhecendo o quanto é difícil estar num lugar que não se cabe mais. Então ele diz: ok, agora colocaremos duas pessoas, seu pai e você. Então agora começa a constelação. Mas o que eu tô querendo trazer para vocês, principalmente para quem já participou de grupos de constelação, vocês sabem que esse monte de perguntas é totalmente desnecessário. E mesmo o Bert Helling não fazia mais essas perguntas já no final da vida dele. A Sophie Helling, às vezes, ela até fala: para de falar, eu não quero saber nada. Porque quanto menos soubermos, mais informações aparecem. Então, nesse momento, Helling coloca um representante das pessoas que estão sentadas. Ele coloca um representante para o pai de Juan e um representante para o próprio Juan, que é mais ou menos, ele coloca aqui um desenho. Aqui está o pai de Juan e aqui está Juan. Então, Helling pergunta para Juan: você é religioso? E Juan responde: não sei. Então, Helling diz: ok, eu vi. Helling escolhe uma mulher como representante de Deus e o posiciona em frente aos outros. Então, ele pega um outro representante e coloca na frente dos demais. E o grupo começa a rir. Então, Helling olha para o grupo e pede para todos pararem de rir, porque ali é um assunto sério. E ele diz: o meu trabalho é muito sério. Então Helling, ele era muito firme nas condutas dele. Ele não deixava o grupo dispersar. Ele levava as pessoas para um lugar maior, para a seriedade daquilo que estava sendo tratado. Porque ele está falando sobre fidelidade. E por que ele coloca um representante para Deus? Porque ele está falando de um homem missionário que tinha uma devoção. E ele sai da ordem e ele se casa. E ele se casa com a viúva do seu irmão. Ele assume a família do morto e tem mais 2 filhos. Então Helling, ele quer checar o quanto que esse homem, pai de Juan, carrega de culpa. Olha que interessante, olha onde que ele vai chegar. Após alguns instantes, Helling escolhe uma mulher como representante da mãe e a posiciona em frente aos outros. Então ele coloca ela aqui, ó. Aqui está o pai de Juan, aqui está Juan, aqui está Deus e aqui está a mãe. Só para vocês terem uma ideia, hoje nem se posiciona mais
os representantes, tá, gente? Então, para você, naquela época, o Helling colocava as pessoas, ele falava onde a pessoa tinha que colocar a mão na pessoa e levar a pessoa até o centro da sala, colocando as mãos pelas costas. Hoje isso é totalmente desnecessário, porque as pesquisas do campo mórfico são infinitas. Então, tiveram muitos estudos de campo morfogenético e é totalmente desnecessário. Tanto que eu estou aqui, se eu convidar alguém aí de vocês que possa me representar, você consegue alcançar esse campo de informação. Então, Helling, após alguns instantes, ele olha para o representante do pai. E ele faz uma pergunta. Hoje também não se pergunta nada para os representantes. E Helling pergunta para o representante do pai: o que está se passando com você? E o representante do pai responde: eu gostaria de estar mais perto do meu filho. Então Helling faz uma pergunta: e o que se passa aqui na frente, em direção a Deus? Então ele pergunta: o que se passa aqui, nessa ligação aqui com Deus? Porque o homem fala: eu gostaria de estar mais perto com meu filho, que é esse aqui. E Helling pergunta: e aqui? Como está? O pai, o representante, responde: eu gostaria de ir até Deus com meu filho. Helling olha para Juan e diz: isto é estranho. Você não acha? Nesse momento, Helling olha para Juan e Juan está desnorteado. Então Helling, ele escolhe um outro representante para ser o irmão de Juan, filho deste pai. O tal irmão falecido de acidente. E Helling diz: este seria seu irmão que faleceu. Agora eu o coloco ao lado de Deus. Então aqui ele coloca o irmão aqui neste lugar. O outro irmão. E Helling diz: como o pai agora se sente? Ele pergunta para o representante do pai: melhor ou pior? O representante do pai diz: me sinto bem esquisito. Então Helling diz a Juan: aí está o sacrifício do filho para obter o perdão de Deus. Após alguns instantes, Helling olha para o Juan e diz: você teria sido o próximo, porque seu pai, o representante dele, está revelando que ele gostaria de ir com você até Deus. Então Juan balança a cabeça, dizendo que sim. Então Helling agora conta uma história. Quero convidar você. Agora ele já terminou, tá, gente? Quem tá chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. A leitura de hoje, ela está técnica. Talvez soe um pouquinho estranho para quem nunca esteve num grupo de constelação. Mas
Eu acredito que vocês captaram, espero que sim. E eu estou reforçando que um trabalho de constelação não é mais assim. Mas aqui, Helling vai contar uma história para Juan. E eu queria que vocês ouvissem essa história com o coraçãozinho aberto. Respira, solta o ar, porque Helling, ele costumava contar muitas histórias. E essas histórias, elas têm um propósito de nos levar para um campo de reflexão. E aqui nós não queremos perder a oportunidade. Então quero que você se deixe levar para dentro dessa reflexão, como se você fosse o Juan, ouvindo essa história. Prestem atenção nisso. A fé maior. Certa noite, um homem sonhou ter escutado a voz de Deus. E a voz de Deus lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e amado filho, leva-o para o alto da montanha, que eu te indicarei, e ofereça-me esse filho em sacrifício. Pela manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único filho, seu único e amado filho. Olha para sua mulher, a mãe da criança. Olha para Deus. Este homem toma a criança nos braços, leva-o para o alto da montanha, constrói um altar, amarra-lhe as mãos, puxa a faca e queria imolá-la. Então, escutou uma outra voz e, em vez de sacrificar o seu filho, imolou uma ovelha. E aí, Helling faz a pergunta: como olha o filho para o pai? Como olha o pai para o filho? Como olha a mulher, esposa, para o marido? Como olha o homem para a esposa? Como ambos olham para Deus? E como Deus, se é que ele existe, olha para eles? Sintam essa história. Então Helling conta uma outra versão. Um outro homem sonhou certa noite ter escutado a voz de Deus, que lhe dizia:
Levanta-te, toma teu filho, teu único e amado filho, leva-o para o alto da montanha, que eu te indicarei, e ofereça-me esse filho em sacrifício. Pela manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e amado filho, olhou para sua mulher, a mãe da criança, e olhou para Deus, e olhando, respondeu: isso eu não faço. Como o filho olha para o pai? Como o pai olha para o filho? Como olha a mulher para o seu marido? Como o homem olha para a sua mulher? Como ambos olham para Deus? E como Deus, se é que ele existe, olha para eles. Depois de contar essa história, Bert Helling olha para Juan e pergunta: qual destes dois pais tem a fé maior? E Juan responde: para mim, o segundo. Helling responde: exatamente. Então Helling sugere que este homem entre na constelação e ocupe o seu lugar. Quando Juan está no seu lugar, ele mesmo se representando naquela constelação, Helling pede para ele olhar para Deus e dizer: eu tenho a fé maior. Então Helling pergunta para o representante de Deus e ele responde: agora me sinto muito bem. E Helling diz: vou deixar aqui a constelação. E Juan diz: sim. Helling por um instante olha para todo o grupo e diz: quero dizer algo a respeito de Deus. E isto que eu vou dizer é muito ousado. Há muita gente que fala a respeito de Deus, como se soubesse alguma coisa sobre Ele. Eu nada sei sobre Ele, mas sei algo sobre os seres humanos. Eu sei algo daquilo que se passa na alma das pessoas. O que acontece, o que ocorre na alma humana é uma necessidade profunda de equilíbrio. Muito simples isso. Quando alguém me dá um presente e este pode ser o melhor possível, sinto uma necessidade profunda de compensar. Sinto-me mal até que presenteie o outro com alguma coisa. Quando eu lhe dou o presente, sinto-me livre. Essa necessidade de compensação é a base de todos os relacionamentos. Essa necessidade
de compensação, não há troca de pessoa para pessoa, entre marido e mulher, entre pais e filhos. Essa necessidade profunda de equilíbrio atua em todas as coisas do mundo. Essa necessidade de compensação está emparelhada com o amor. Quando o homem presenteia a mulher, ela tem a necessidade de igualmente presenteá-lo. E porque a ama, ela lhe dá um pouco mais. Agora, é ele quem sente necessidade de compensar, porque a ama. E ele dá algo a mais novamente. E assim, essa relação vai crescendo na troca. Isso é o equilíbrio. Entre pais e filhos é assim. Os pais dão tanto aos filhos que estes não conseguem compensar, porque o que os pais dão é muito. Conseguem pensar nisso? Agora estou saindo aqui um pouco do texto, porque eu quero trazer vocês para cá. Vocês conseguem imaginar o quanto que você, como filho, já recebeu dos seus pais? Você consegue, como pai ou como mãe, eu tenho um filho que já vai fazer 19 anos de idade. A conta é alta? Será que ele me deve alguma coisa? E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando dos anos dedicados, das noites dedicadas, do ensinar a andar, do trocar fraldas. Quantas fraldas eu troquei durante 2 anos, um pouco mais de 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, quando ele desfraldou. Quantas? Não dá nem para contar, né? Muita fralda trocada. Quantas coisas foram investidas? Então vocês percebem que a conta é alta? Então Helling está falando disso, dessa compensação, esse lugar que não tem pagamento. E aí ele diz, então, o que fazem os filhos com essa necessidade de compensação que é natural de todo ser humano? Então Helling não está falando que é opcional, está em nós a necessidade de compensação. É fisiológico. Vocês conseguem entender isso? Se você disser assim, Ronivalda, eu não tenho necessidade de compensar os meus pais. Tem sim, porque é fisiológico, você também é humano. E você pode estar compensando sendo um fracasso. Você pode estar compensando, sabe como? Não conseguindo ter um relacionamento. Você pode estar compensando não conseguindo ganhar dinheiro. Você pode estar compensando tendo depressão. Você pode estar compensando tendo anorexia. Você pode estar compensando não prosperando na vida. Isso é uma compensação. Porque sem que você perceba, você tem uma conta, uma dívida muito alta. Existe uma cobrança interna e que você não consegue, então você não sai da relação com os pais, porque um filho fracassado é um filho dependente e assim você paga com a sua própria vida, porque a conta é alta demais, porque você se sente assim, eu posso retribuir aquilo que eles me deram. Então é um amor cego, é o que a gente chama de amor infantil.
É isso que o Helling está mostrando. Ronivalda, eu não acredito nisso. Então, você acredita que fazer xixi é fisiológico? Porque o Helling está falando de biologia. Ele não está perguntando se você acredita, se você não acredita. O trabalho do Helling... Por isso que o trabalho das constelações, o Helling, num dos livros dele, este aqui, ó, A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho, ele mesmo escreve que o trabalho da constelação em si, ela é muito fácil. Por isso que muita gente quer fazer curso de constelação e fala, mas fazer constelação é muito fácil, é só se colocar representantes e os representantes trazem a solução. Nananina, não. Uma pessoa que busca esse tipo de conhecimento, ela precisa estudar profundamente fisiologia, psicoterapia. Ela precisa ter um entendimento sobre dinâmicas de desenvolvimento humano. Senão ela fica só no raso. São essas terapias rasas, que não aprofunda no entendimento da fisiologia humana. Por isso que é possível alcançarmos um campo de informação, quando você sabe onde você está pisando. Então, o equilíbrio, quando nós desmatamos a natureza, o que acontece com os rios? Isso é a compensação. Nós temos um superaquecimento global. Quando nós devastamos a floresta amazônica, o que acontece? Quando nós jogamos lixo demais no planeta, o que acontece? Então, o Helling, ele não está falando de achismo. O Helling está mostrando a vida como ela é e nós não somos diferentes da natureza. Quando você tira todas as plantas do leito do rio, o que vai acontecer? O rio vai secar. Então, ele está mostrando isso, a biologia, a fisiologia, a natureza como ela é, a lei da compensação. E aí ele completa, no entanto, existe uma regra simples. Não, primeiro aí ele fala que a compensação para o mal também precisa acontecer, porém você dá um pouco menos. Quando você recebe algo bom, você dá a mais. Então, Ronivalda, você está dando um exemplo aí de filhos. Como que o seu filho, então, vai poder compensar essa coisa grandiosa? Alguém aí arrisca? Alguém aí quer escrever aqui nos comentários? Como que você pode retribuir a grandeza daquilo que você recebeu? Vou esperar vocês escreverem aí, porque assim nós podemos fazer essa leitura dinâmica, né? Já que hoje nós estamos aqui um pouquinho mais tarde. E eu ainda quero conduzir vocês para uma meditação rápida, para vocês fazerem um exercício, porque eu falei ontem, inclusive, que eu traria vocês para um trabalho um pouco mais amplo e assim eu farei. Quem gostaria de colocar aí? Sendo próspero. Ah, que delícia! Sendo feliz. Graças a Deus que você não escreveu. Sendo grato. Isso mesmo. Porque quando um pai, ele dá tanto, ele quer olhar para o filho bem longe.
bem longe, vivendo da melhor maneira possível, tendo muito sucesso. Então, quando você é uma pessoa que está lá adiante e os pais dizem, aquele lá deu certo. Então, a gratidão, ela vem com seu sucesso. Se você não tem sucesso na vida, você precisa olhar para isso. Ou melhor dizendo, seria bom que você olhasse para isso. Então, vamos fazer um trabalho prático agora? Porque falar do outro, né? Nós falamos do outro. Como seria trabalhar em nós isso? Porque isso aqui fala de todos nós. Gente, quando eu olho isso aqui, eu falo, caramba, como é que tá a minha vida? Não é sobre o Juan, não é sobre a Maria. Eu falei no último grupo de constelação, vocês ainda estão aí comigo? Coloquem pra mim um 100zinho, um coraçãozinho. Parece que deu um piquezinho aí de queda de transmissão. Conta pra mim. Ótimo, então vamos lá. Eu estava dizendo que no último grupo de constelação, no domingo, há 15 dias, eu disse assim, que o meu desejo é que todas as pessoas pudessem participar de todos os grupos de constelação, porque nós aprendemos tanto. A sua vida, ela vai mudando de uma tal forma que quando vê você fala assim, gente, cadê aquela pessoa que eu era naquela época? Então, nesse momento agora, eu vou convidar você a colocar o seu celular um pouquinho mais distante de você. Nós vamos fazer um exercício aqui rapidinho para nós finalizarmos a live. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Ajeita o seu bumbum. Coloque os seus pés apoiados no chão. Pouse as suas mãos sobre as suas pernas. Inspira pelo nariz, com sua boca fechada. Expira, abrindo a sua boca e deixando o ar sair. Baixa as suas pálpebras. Mais uma vez, inspira pelo nariz. Expira pela boca. Abre o seu peito. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. Imagina que tem um fio no topo da sua cabeça que você cresce. Fecha os seus olhos agora totalmente. Abre um leve sorriso.
Perceba como que você está agora. Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. A sua atenção está totalmente no seu corpo, percebendo o ar que entra e o ar que sai. Sinta os seus pés apoiados no chão. Perceba o chão debaixo dos seus pés. Perceba que o seu corpo tem uma história. Quantas coisas este corpo viveu. Sinta o peso da sua história apoiando o seu corpo. E você vai encontrando um espaço dentro de você, dentro deste corpo. E agora você vai imaginar atrás de você todos aqueles que vieram antes. O seu pai, a sua mãe, eles estão atrás de você, atrás deles estão os seus avós, mesmo que você não os tenha conhecido, mas eles existem. Caso não existissem, os seus pais não estariam disponíveis para receber você. Então, não necessariamente que você tenha que ter o rosto dessas pessoas, mas você sabe que tem muitos atrás de você. Os seus avós, os seus bisavós. Tem uma galera aí atrás de você. Sinta todos eles. Você inclui também todos aqueles que não puderam ficar. Aquele tio julgado, coloque ele também. Aquele tio alcoólatra, aquela tia que talvez se perdeu na vida, coloque todos eles. Todos. Absolutamente todos. E em silêncio, você com seu coração aberto, você se percebe no meio dessa história. E você olha agora à sua frente. E na sua frente você coloca
a questão que você está vivendo hoje. Você está vivendo hoje uma doença, uma depressão, um câncer, uma falência? Você está vivendo hoje uma tristeza profunda? Você está vivendo hoje uma fúria? Você está vivendo hoje drogas com seus filhos? O que você está vivendo hoje? Coloque à sua frente como algo que você pode olhar agora. Algo com o qual você tem se sacrificado bastante para lidar. Algo que você sabe que você está carregando a duras penas. Talvez até seja algo que você percebe que você está tentando pagar. Ou às vezes realmente você está pagando a dívida de alguém, talvez você foi fiador de alguém e você está tendo que pagar essa dívida. Coloque esse algo à sua frente. Apenas deixe essa questão aparecer. Não julgue agora. Aliás, você nunca deveria julgar, mas principalmente agora. Você não quer resolver isso. Você apenas está olhando. E você vai dizer agora para essa coisa: eu vejo você. E você vai ter um diálogo agora. Você vai dizer assim: eu vejo o que foi. Eu honro quem veio antes de mim. Eu sei que eu deveria dar um passo adiante. Então, neste momento, eu escolho a fé maior. Perceba como que o seu corpo fica ao dizer essas palavras. Tem alívio, tem resistência, você está brigando aí com o seu corpo. Tem tristeza, tem força. É a sua alma se movendo dentro do seu corpo. E agora você volta a sentir os seus pés. Talvez você precisa movimentar um pouco os seus ombros. E você imagina que você vira um pouquinho para o lado. E você vê um caminho livre. Não é um caminho sem obstáculos, mas é um caminho disponível para você.
É um caminho que, embora exista as suas dificuldades, os seus desafios, mas não é uma vida de sacrifícios. É um caminho que você pode dizer: isso eu faço, isso eu não faço. Perceba como que o seu corpo fica ao se conectar com este caminho. Então você olha para trás e vê todas essas pessoas atrás de você. E você percebe no seu corpo como é difícil sair deste lugar, porque você quer pertencer. E você olha para essa coisa difícil que você está lidando com ela e você percebe que ela é uma forma de você ficar onde você está. Volte o seu corpo para o caminho. Perceba como que você está agora. E você dá um passo à frente. Coloque a sua perna direita à frente, como símbolo, literal. Coloque uma perna à frente, mesmo que você esteja sentado agora. Você está sentado, né? Me ouvindo e fazendo esse... Simbolicamente, coloca o seu pé um pouquinho à frente, o pé direito, como representante desse movimento. Ou talvez você até fique de pé e dê um passo com o pé direito. Perceba como que o seu corpo fica. E você vai dizer assim: este é o meu lugar. Eu estou vivo e eu faço jus à vida que chegou até mim. Sinta como que o seu corpo está agora e se você precisar, dê mais um passo. Sorria. Perceba a força que existe dentro de você. Se aproprie dessa sensação. E cada um no seu tempo, abra os olhos. Bem-vindo à vida. Acolha essa sensação dentro de você. Amanhã continuaremos, teoricamente, às 5 horas da manhã. E é que nós vamos continuar na leitura de amanhã. Ele vai falar um pouco mais sobre o que é o sacrifício dos filhos, o que é a imagem de Deus. Ele vai falar sobre o destino, então é pequenininho os trechos, nós vamos ver tudo isso amanhã. E o que é esse Deus maior? E ele vai trazer um outro exemplo com uma outra constelação sobre os guerreiros.
Depois contem para mim nos comentários como foi para você essa meditação. Como que vai ficar dentro do seu corpo? Eu espero que tenha chegado aí algo novo para você. E se já está fazendo sentido, não percam o grupo de constelação comigo no dia 23 de dezembro. Será o último grupo deste ano. Ainda temos algumas vagas. Temos uma vaga para constelar. Pode ser que seja a sua vaga, que você não vai passar mais um ano protelando a sua vida. Então, aproveite essa oportunidade. Dia 23 é terça-feira, às 3 horas da tarde. Então, venha para cá no grupo do dia 23 de dezembro. Se não, tá tudo bem também. E amanhã continuamos às 5 horas. Beijos. Se algo acontecer, faremos de outro jeito e tá tudo bem. Até amanhã.